Olá, tudo bem? Estamos recebendo na sala de visita o vereador e médico Dr. Zeca Monteiro. Dengue, o que fazer quando se tem? Sobre esse assunto nós vamos estar falando com o Dr. Zeca Monteiro, que é professor de medicina também. Dr. Zeca, muito bem-vindo seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Cacá. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara e agradecer não só ao presidente Gil, mas a sua pessoa, jornalista, Cacá, nosso amigo, e para esse importante tema, porque dado que a gente tem se confrontado aí diante dessa epidemia de Penápolis que está nos assustando a todos, mas é sempre preciso ter uma atitude positiva, né? E é exatamente isso que a gente está aqui para tentar esclarecer. Realmente, quando uma doença se apresenta, né, a gente não sabe que doença que a gente tem, mesmo numa epidemia. Então, quando a pessoa se apresenta ou com uma febre, ou uma dor de cabeça repentina, ou uma dor no corpo, dor nos olhos, né, dor abdominal, enfim, é isso, uma fraqueza, uma tontura, uma ânsia. Então, na verdade, o que a pessoa precisa fazer? Ele precisa procurar um profissional médico, um profissional de saúde, ou seja, no posto de saúde, no pronto-socorro, ou no médico, no consultório, enfim, onde a pessoa tem disponibilidade, né, ou no sistema de saúde, né, no Sistema Único de Saúde, ou no seu convênio, ou o seu profissional particular, enfim, para saber exatamente isso. Que doença que eu tenho. Diagnóstico. O diagnóstico. Porque, tá numa epidemia de dengue? Tá, tudo bem. Mas precisa saber se aqueles sintomas que você está sentindo corresponde a essa doença que nós estamos enfrentando nesse momento na cidade de Penápolis, que é a dengue. A dengue é ocasionada por um vírus, né? Você aqui nos bastidores tinha até perguntado, Cacá, como é que é isso aí? Dor de garganta não é a garganta, e o dengue acomete aonde? Exatamente, uma excelente pergunta, pergunta de jornalista mesmo. Então, na verdade, a dengue ela tem vários órgãos-alvo, né? Então, por isso que o sintoma muda de uma pessoa para outra. Se o órgão-alvo é o cérebro, ela vai ter uma encefalite pelo dengue, então ela vai ter uma dor de cabeça infernal, né? Uma dor muito grande, uma dor nos olhos, às vezes uma dor que irradia. A dor no corpo normalmente atinge o sistema muscular. Se ela porventura atingir o fígado, ela vai ocasionar uma hepatite, ou seja, uma boca amarga, um enjoo, você olha para a comida e não quer comer, perde o apetite, né? E se atingir o intestino, dá uma diarreia, né? Uma diarreia persistente, chata, uma fraqueza intensa, aí a pressão abaixa, aí dá tontura, dá mal-estar, a pessoa às vezes não consegue andar, enfim, então, e pode atingir também, já tive alguns pacientes assim, e atingir o coração, e dá uma miocardite, então dá uma batedeira, dá um mal-estar, a pessoa sente muito mal e o coração começa a falhar. Então, são esses os principais órgãos-alvo, né? E também pode atingir o pulmão, é mais raro, né? Ocasiona tosse, falta de ar. Então, como vocês viram, quando a gente procura um profissional, a gente vai com uns sintomas, que de preferência procurar um clínico, uma pessoa que tem uma visão geral, né? Para fazer o diagnóstico diferencial, né? Para saber, porque pode ser uma infecção ou outra. Por exemplo, o que dificulta é que os sintomas podem ser com outras doenças. Por exemplo, agora está começando a aparecer a gripe. A gripe tem um diferencial, dá uma coriza. O que é coriza? O nariz fica correndo, né? Entope o nariz, tem tosse, dá catarro no pulmão. Então essa já é uma infecção de vias aéreas superiores. Como pode ser uma febre em decorrência de uma infecção urinária, pode ser uma sinusite que dá dor de cabeça e febre. Então,
cabe ao profissional te examinar, pedir alguns exames, daí a importância, fazer principalmente o que é feito na rede, é um hemograma completo, e pelo hemograma a gente vê o glóbulo vermelho, vê o glóbulo branco e vê as plaquetas. O glóbulo branco normalmente abaixa na dengue, né? A pessoa perde a resistência, e as plaquetas também tendem a baixar nas doenças virais. Então, pelo hemograma, a gente às vezes deduz que se trata de um vírus, né? E aí, como nós estamos numa epidemia de dengue, se deduz que possa ser o vírus da dengue, como pode ser qualquer outro tipo de vírus, né? Então, daí a importância de você, aos primeiros sintomas, procurar um serviço de saúde, um profissional de saúde, para que ele possa fazer a diferenciação e já dar as primeiras condutas. Ou seja, para uma boa recuperação, a dengue tem que ser tratada como dengue, não confundida com outra doença. Outra doença, exatamente. E pode vir também junto com outra doença. Você pode ter uma infecção urinária e, por azar, pegar um dengue também. Então, você vai ter uma infecção urinária e um dengue. E o profissional vai decidir que hora que você vai poder fazer um tratamento da infecção urinária e que hora que você vai poder fazer o tratamento da dengue. Doutor Zeca, e o tratamento básico para a dengue, qual é? Tá. Bom, vírus, né? Não tem um tratamento, né? Quer dizer, na verdade, o que é a doença vírus? Nós temos o nosso organismo que tem uma resistência. Nós somos um ser, né? Um ser vivo que está defendendo contra a invasão de outros mecanismos no nosso corpo, que é o vírus, é uma guerra. Então, para ter a doença é necessário o quê? Ou o vírus ser muito forte, a gente chama de virulência do bicho, né? E o vírus da dengue, nós temos 4 tipos de vírus, né? 4 sorotipos, né? Então, e depende daquela hora da sua resistência, né? Então, se você está já debilitado de alguma doença ou sofre já de alguma doença, principalmente aqueles que já tiveram uma hepatite, que tem já um problema com plaquetas, ou algum problema, já sofreram alguma doença viral há pouco tempo, ou tem uma diabetes grave, complicada, enfim, dependendo, ou uma doença pulmonar grave. Então, dependendo do que você já tiver, esse vírus, ao tomar contato com você, vai ter uma resposta ou melhor ou pior. Então, por isso que temos alguns casos que são mais simples e tem alguns casos que são mais graves. E o idoso e a criança, como a maior parte do idoso e da criança é água, e o problema da dengue é que ela desidrata muito a pessoa e o soro fica muito grosso, né? Dá uma hiperosmose, que a gente chama. Então, diante disso, a pessoa abaixa a pressão e a pessoa começa a ter muita tontura e muita fraqueza, né? Por quê? Porque a gente chama o sangue fica hemoconcentrado, né? Que no linguajar simples seria o sangue grosso, né? Então, aí, se a pessoa não se hidratar muito bem, ela vai ter muito sintoma. Então, daí a importância de tomar algumas precauções, que são a hidratação, ou com água de coco, ou soro, ou sucos, enfim, tudo que possa, refrigerantes não deve ser ingeridos, porque eles têm muita cafeína, né? Então não faz bem tomar refrigerante. Mas os outros líquidos, você tem que tomar uma média de 1,5 copo por hora para poder haver essa hidratação, que vai dar uma média de 3 litros, mais ou menos, por dia, que é o que você tem que tomar para não poder sentir muitos sintomas da dengue. Então, isso é muito importante, né? E com relação à alimentação? Tá. Então, a alimentação, principalmente quando toda doença tem um órgão de choque, aquilo que defende o organismo, normalmente é o fígado, né? E na dengue não é diferente, né? Só que às vezes o fígado está mais alterado. Então, todo mundo que tem algum problema do fígado, o que sente? Boca amarga, né? Ânsia de vômito, ou chega
perde o apetite. Então, a ideia da alimentação é tirar tudo que é de difícil de digestão. O que é de difícil de digestão? É a manteiga, a margarina, o óleo no arroz, o óleo no feijão, a fritura, a carne vermelha pesada, a carne, né, uma comida com muita proteína. Então, fazer uma alimentação leve, com muito líquido, né, e na base de hidrocarbonetos, né? Então é isso que é muita fruta, de tal maneira que você pode usar os temperos, cebola, o alho, não tem problema nenhum, né? O sal, não tem nenhum problema. Agora o problema todo é o azeite, né? O azeite também mas é um óleo bom, mas não importa que é óleo bom, naquele momento você não está conseguindo fazer a digestão. Então você tem que fazer uma dieta leve, comer cada 2 horas, 2 horas e meia, fazer umas 6 refeições por dia, leve, e toda vez que você se alimentar, tentar tomar líquido. Agora, se você não consegue fazer isso, tem alguns medicamentos que a gente pode estar ingerindo, que é para poder exatamente não ter esse problema e principalmente aqueles que têm muita ânsia de vômito, né? Tomar algum antiemético que possa cortar um pouco desse sintoma e você poder se alimentar e se hidratar. Doutor Zeca, no Brasil especialmente, muito tem se falado do inhame, né, como parte do tratamento contra a dengue. Qual é a visão? O que o senhor pode considerar a respeito? Então, na verdade, assim, qualquer alimento que seja na base de hidrocarbonetos, né, então é bom, né? Desde que não se coloque manteiga, margarina, óleo, banha, enfim, né? Então, pode comer frito? Não, tá? Certo? Não pode ser frito, né? Então, assim como toda massa, né? A massa, o pão, desde que você não coloque os óleos, essa coisa toda. Porque é uma alimentação leve e que vai produzir, e tem também a questão de ser uma raiz, né? Ela é muito nutritiva, ela vai te dar as calorias que você precisa ali naquele momento. Só que é sempre, é bom comer sopa? É bom, desde que você não ponha óleo, né? Óleo, manteiga, margarina, azeite de oliva, tudo bem, aí pode tomar óleo, porque senão você vai se sentir mal com a alimentação. Mas popularmente existe isso, né? É um alimento muito rico e pode ser ingerido, não tem nenhum problema, desde que não acompanhado de óleos, como foi explicado aqui. E muito importante também o repouso, porque tem muitas situações que a pessoa fala, estou com dengue, mas estou bem e continua no ritmo normal. Isso pode agravar. Não tenha dúvida. Quando você tem uma gripe, quando você tem uma pneumonia, quando você tem o seu organismo está dedicando todas as suas forças no combate àquela doença, né? Se você gasta as suas forças no esforço físico, você vai ficar debilitado. E aí é isso que às vezes acontece. Às vezes a pessoa tô com uma infecçãozinha aqui, mas não liga e continua fazendo o que está fazendo, se esforçando fisicamente ou emocionalmente, e aí é que a doença vem. E por quê? Porque na verdade só tem doença quando a resistência é muito baixa ou que você está debilitado, né? Agora, se você se debilita ou porque não se hidratou, porque não comeu ou porque fez muito esforço físico, na verdade isso é válido não só para dengue, mas especialmente para dengue, porque a dengue é uma doença viral e a gente tem muito pouco de arsenal para o combate ao vírus, que é diferente da doença bacteriana, que você tem um antibiótico. Aliás, o antibiótico nesses casos só piora, né? Por isso que é importante a gente ter um bom diagnóstico e procurar o profissional o mais rápido possível. De modo geral, a dengue castiga muito as pessoas, mas algumas pessoas mais, outras menos, outras recuperam com mais tempo, outras menos. Por que isso? Então, na verdade, essa pergunta é exatamente aquilo que eu estava me referindo da resistência, né? Se você acabou de ter uma pneumonia, se você acabou de ter uma diarreia, se você acabou de ter uma gripe e pegar a dengue, quer dizer,
no linguajar do futebol, a gente tem uma expressão que pegou no contrapé, né? Você não estava apoiado naquele pé e veio e levou a bola naquele lado. Quer dizer, na verdade, se você já está com uma resistência baixa, ou porque você faz um tratamento de uma asma, ou você faz um tratamento de uma bronquite crônica, ou de um renal crônico, de uma diabetes, enfim, você está debilitado naquele momento, você pode ter certeza que essa pessoa vai ter um problema maior com a dengue, né? As pessoas que a gente perdeu aqui em Penápolis, eu acho que foram 5 mortes por dengue, né? Ou pessoas muito idosas, principalmente 92 anos, né? Ela apresentou sintomas, eu consegui vê-la, mas ela se negou a fazer o tratamento. A pessoa de idade às vezes não tem tem uma resistência, tem uma certa resistência. Por quê? Porque não consegue beber o líquido, né? E também não quer tomar o soro, né? Porque na verdade a hora que você não toma o soro, você não se hidrata, a doença vem mais forte. Então por quê? Porque pega a pessoa sem resistência. Então, uma outra que a gente sabe também, estava fazendo o tratamento de alguma outra doença. Então, quando você é muito idoso, ou quando você é muito criança, ou quando você tem já uma doença, ou quando você resiste ao tratamento, né? Então, daí a importância, principalmente para o mais idoso, né? E com jeitinho, insistir, né? Isso aí é que nem assim uma criança. Se a criança cai e bate a cabeça, ela fala que não quer ir no serviço, não é assim, né? Você tem que levar, né? Não tem que ser persistente, tem que passar pelo profissional, tem que fazer exame, porque não está escrito no rosto de nenhum paciente se ele está com a plaqueta baixa, se ele está com resistência, se ele tem uma anemia naquele momento, se ele já está com o fígado comprometido. Então, na verdade, ou se ele não é nem dengue, pode ser uma outra doença, né? Então, daí a necessidade de se saber disso. E aí, então, o que você me perguntou é isso. Se a pessoa está muito fraca, o dengue vai vir mais forte. Se a pessoa está com mais resistência, come bastante verdura, bastante legumes, bastante fruta, a pessoa tem uma resistência boa, então essa doença vai vir de uma forma bem frustra, né? Vem uma febrinha, vem uma dorzinha e logo passa a dor. Mas não é o que está acontecendo na média. Na média, a dengue esse ano castigando muito. Ela está vindo muito mais forte do que os outros anos. A cada ano que passa, eu tive discutindo isso com um profissional aqui que trabalha com doença infecciosa, o Dr. Samir. Aliás, no almoço informalmente, ele estava me colocando que nunca em outras épocas teve tanta complicação de dengue. Por quê? Porque você já tem 4 sorotipos, primeiro dá um sorotipo, depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Então, a cada ano que passa, o sorotipo muda, né? E quando muda o sorotipo, nunca se viu tanta hemorragia, nunca se viu tanta pessoa com problemas de diminuição de plaquetas, tendo que ir para UTI, tendo que ir para UTI, entendeu? Tantas mortes. Então, ela está complicando. Cada vez que ela vem de uma forma mais complicada, né? Então, é importante que a gente, aos primeiros sintomas, já procure o serviço profissional de saúde. Doutor Zé, qual a explicação para aquele cidadão que ele está com dengue, aí ele está já no finalzinho, quase se recuperando, e de repente ele tem uma recaída? Tá. Tudo na medicina tem essa base fisiopatológica, né? Na verdade, nós estávamos dizendo aqui, se a pessoa, ao adquirir a doença, não fizer um bom repouso, não fizer uma boa hidratação, não fizer uma boa alimentação, fazer uma alimentação correta, alimentação leve, de tal maneira que ela consiga comer. Se não conseguir, o médico vai passar o antiemético, ou seja, um remedinho que tira o enjoo, né? E a pessoa consegue comer. Então, se a pessoa não se
vamos dizer, como os nossos antigos diziam, não se guarda, né? O que é se guardar? É se hidratar bem, comer leve, fazer repouso. Na verdade, assim, a doença, ela pode progredir, né? Ela começa de uma forma bem leve e pode se tornar de uma forma grave se a pessoa não se cuidar, né? Por quê? Porque tem que fazer uma hidratação, uma boa alimentação, tomar... Agora, os sintomáticos, né? A gente usa muito o quê? A dipirona e o paracetamol. Às vezes o paracetamol, naqueles casos em que tem um acometimento do fígado pior, é melhor usar a dipirona. Ou até, às vezes, intercalado, né? Porque às vezes a febre é muito alta, 38,5, 39, né? E a gente que está lá no pronto-socorro vê isso, às vezes a pessoa chega já com uma febre bem alta. Então, é importante que faça esses cuidados, né? Para que a gente possa ter uma evolução da doença boa. No caso da coceira, daria para falar o que causa essa coceira e precisa ter alguma orientação com relação a esse problema? Na medida em que os sorotipos foram mudando e que a doença foi ficando mais grave, o problema da coceira, ele foi piorando, né? Então, se acredita que existam mudanças no mecanismo imunológico da pessoa e que desencadeia essa. Não são poucos os casos em que a dengue vai embora e a coceira fica, né? A coceira, o sistema imunológico fica alterado e aí a pessoa desenvolve esse problema. Se você pode procurar o serviço de saúde, normalmente ele aparece no 5º dia, no 6º dia, aparece a vermelhidão, e depois o prurido é o final da evolução. A doença evolui de mais ou menos de 7 a 10 dias, mas pode chegar a 15, pode chegar a 30, dependendo do que a gente conversou aqui. Ela pode até se prolongar e ocasionar, porque se ela lesou, por exemplo, o fígado é um órgão que demora pelo menos de 3 a 4 semanas para se recuperar. Então, nesse período, não pode fazer uso de bebida alcoólica, de alimentação mais proteica, uma alimentação com pouca gordura, para que a gente possa ter a recuperação desse fígado em 30 dias e que a pessoa possa adquirir o conceito de normalidade. Doutor Zeca, diante do alto número de casos de dengue em Penápolis, aumentou também o número de pessoas usando repelente. Com relação ao repelente, tem algum cuidado que o senhor recomendaria? Tá. Na verdade, assim, as formas de prevenir a doença, né? Primeiro, a primeira coisa é vigiar muito bem a sua casa, né? Qualquer lugar que possa representar um depósito de água, né? O prato do vaso da planta, a geladeira, a gaveta da geladeira, a calha, né? A água do passarinho, a água do cachorro, enfim, qualquer lugar que a caixa d'água tem que ser muito bem fechada, né? Qualquer lugar, as plantas que possam estar armazenando, né? Por quê? Porque 90 a 95% das pessoas que têm dengue contrai do Aedes ou do pernilongo que está dentro da sua própria casa ou 100 metros da sua casa. Então, se você não pegou a sua dengue na sua casa, você pegou ali do seu quarteirão, próximo. O mosquitinho, ele tem assim, uma característica, ele não anda mais que um quarteirão, ele não voa mais que um quarteirão. Então, o foco do dengue está muito perto de você, né? Então, ou seja, se o pai pegou numa casa, atenção, o alerta vermelho é ainda maior. Porque pode ser qualquer uma das pessoas que possa estar contraindo dengue dentro da sua casa, né? Porque se tem um bichinho ali infectado dentro da sua casa, ou o foco está ali, ou está nos seus vizinhos ali, naquele quarteirão. Então, o que a gente chama atenção, esse é o primeiro ponto de combate. Quer dizer, se você está vendo o bichinho voar, vamos procurar dentro de casa. Não achou? Bom, tudo bem. Tem um terreno vazio, tem um lugar ali que você está desconfiado, não sei o quê, não tem problema. É só ligar para a ouvidoria da prefeitura, ligar na vigilância sanitária, não precisa se identificar, dá o endereço, porque
porque os fiscais hoje, aliás, nós aprovamos na Câmara aqui uma lei de R$500 para o terreno que tiver sujo, R$500 para quem tiver o foco do Aedes dentro da sua casa. Aquele cara lá não deixa o agente entrar, não sei o que, notifica. Porque hoje nós temos até a mobilidade da polícia ambiental, da polícia civil, para mobilizar, para tentar achar o foco próximo da sua casa. Então, esse é o primeiro combate, eu acho assim, onde que está o foco? Tá? O segundo, a proteção individual. A proteção individual é o tal dos venenos, pode ser por aerosol, pode colocar na parede, pode passar, né? Agora a gente precisa lembrar que a pele, ela é feita de poros, e o poro é como se fosse uma boca, né? Então a hora que você passa o repelente na pele, você está como se você estivesse lambendo veneno, vamos dizer assim. Então precisa ser bastante comedido, né? Principalmente com crianças e com idosos, né? Existem nada de exagero. Nada de exagero, né? E é mais importante o foco do que a sua proteção individual, né? Primeiro o foco, depois a sua proteção individual. Agora, é válido, né? Principalmente aquelas pessoas que eu enumerei aqui, aquelas que têm alguma doença ou que já têm alguma debilidade, né? Precisam ser protegidas, né? Não tenha dúvida disso. Agora, mais importante que isso é tomar conta, né? Não deixar, colocar sempre o lixo no lugar. Temos hoje, a cidade tem ecopontos em todos os pontos da cidade, cortou a árvore, limpou. Vamos, leva, paga um carroceiro, ele leva ali no ecoponto, a prefeitura recolhe. Então, na verdade é isso que a gente espera, porque por que o dengue só dá no terceiro mundo? Porque ele é proveniente disso mesmo, é de uma falta de vigilância, uma falta de cultura que a gente teve. E não é só a dengue, né? É o pernilongo, é a leishmaniose, é a mosca, então, a barata. Então, todos esses insetos e esses invasores dependem da nossa possibilidade de nos educar, né? E fazer com que esse lixo e essas coisas vão para o destino adequado. Nós temos a Corp Benápolis, que recolhe os utensílios que são recicláveis, que pode armazenar água, né? Nós temos o lixo que passa 2, 3 vezes por semana, né? A gente paga a pessoa às vezes reclama a taxa de lixo, a taxa não sei do que. Pois é, mas tem gente que pega o lixo e joga no terreno do vizinho. Então isso é lamentável, né? Então não é só nós, você joga o lixo lá e você vai ser mesmo contaminado? Não pode. São alguns poucos, é verdade, mas a totalidade dos bons paga por alguns poucos. E é isso que a gente precisa sempre, por isso que receba o agente de saúde com bastante cordialidade. Ele é um amigo seu, né? Ele está fazendo uma educação sanitária para te ajudar. Ele é treinado para achar foco, ele é treinado ele sabe, conhece muito bem essas coisas. Então o agente de saúde é um profissional muito qualificado, está sempre próximo das residências. Então ele tem que ser muito bem acolhido, muito bem tratado, porque é dele que a gente depende para vencer essa epidemia. Não tem outra alternativa. Vocês viram aqui que não existe um remédio, não existe nada que possa tratar o dengue. O que nós temos que fazer é prevenir e ter uma boa alimentação, uma boa, excelente hidratação e procurar sempre o serviço de saúde, porque é deles que a gente depende para poder ter uma boa recuperação nessa infelicidade que é essa doença pelo vírus da dengue. Dr. Zeca, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, médico muito experiente, professor de medicina. Eu deixo espaço para suas considerações finais. Não, eu louvo a sua atitude aqui na TV Câmara. A gente precisa ocupar todos os espaços. Às vezes a gente não tem essa oportunidade de estar esclarecendo diretamente com a população. Então, a TV Câmara faz esse serviço também, né, se preocupa com a cidade. Daí, nosso rigor em aprovar leis aqui nesta Câmara que tratem
da limpeza dos terrenos, da limpeza das casas, da educação, né? Às vezes a pessoa fala, mas a prefeitura aprovou lá uma lei para o terreno particular, mas ela mesma não limpa o seu terreno público. Olha, se o terreno público estiver sujo, liga na ouvidoria. A ouvidoria na prefeitura é muito boa, ela dá um esclarecimento, ela dá uma resposta rápida. Nós estamos em 13 vereadores, liga para os vereadores, vem aqui na tribuna livre, é só chegar aqui 15 para as 8, coloca a boca no trombone, porque às vezes é um foco, aquele foco que pode estar contaminando o seu bairro, seu quarteirão. Então, ajudar o poder público, né? O poder público teve uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, né? E nós tivemos vários sanitaristas importantes, dentre eles o Oswaldo Cruz, né? Que criou até uma polícia sanitária, porque o Rio de Janeiro tivemos uma verdadeira epidemia de febre amarela, que também é transmitida e não tem outra solução, né? Brigaram com o médico, com os profissionais de saúde, mas assim, no fim venceu essa epidemia pela educação. Hoje todo mundo sabe que não pode mais deixar qualquer utensílio que possa guardar água parada e limpa, né? E agora ele já está conseguindo se transmitir na água suja. Então, é um serviço que depende de nós mesmos. Eu agradeço, Cacau, o espaço e haverá outras oportunidades. Quem sabe a gente até trazer alguns especialistas da área que possam discutir algumas soluções. Tem algumas cidades que estão adotando algum tipo de árvore que possa dar algum tipo de flor que possa estar trabalhando com o mosquito da dengue. Nós temos hoje alguns municípios trazendo empresas que estão importando aedes machos transgênicos que possam contaminar as fêmeas e trabalhar. Então, vamos todas tentar. as ferramentas. As ferramentas são válidas, né? Então, é isso que a gente precisa, né? Tem a questão da homeopatia, das gotinhas, podemos trazer aqui também, o doutor Marcos Camilo. Então, tudo que possa, já que a medicina tradicional não dá uma resposta, nós temos a alternativa da homeopatia, nós temos a alternativa da fitoterapia, nós temos a alternativa da zootecnia. Enfim, nós vamos ter que trabalhar essa questão, porque é uma questão fundamentalmente ligada ao meio ambiente, aos bons costumes, aos bons hábitos, e a gente vai ter que lutar. Penápolis venceu outras epidemias com muita presteza. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer essa também com a colaboração de todos, e tenho certeza de que isso vai ficar como uma coisa do passado, uma coisa da história. Obrigado pela sua presença. Eu conversei com o médico e vereador Dr. Zeca Monteiro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.